Bom dia, povo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor por sua vida, porque você chegou até aqui. Estamos aí na nossa jornada de 40 dias, né, estudando o livro Administração Eficaz, ou, como alguns, né, como o título original, que é Conselho sobre Mordomia, tá bom? Seja muito bem-vindo. Estamos no 5º dia, né, da nossa jornada, que é de 40. E quero lembrá-los que durante as transmissões seria muito importante, você ajudaria o nosso canal, se inscrevendo nele. Se você não é inscrito, se inscreve no canal. Se você já é inscrito, né, deixa seu like também. Para aqueles que não são inscritos também, deixa o like, porque cada vez que você dá o seu like, deixa o seu joinha, o YouTube entende que esse conteúdo é importante, é relevante, e ele vai oferecendo esses conteúdos desses assuntos que estamos estudando aqui para outras pessoas, tá bom? Também compartilhe o vídeo com quem você puder, tá bom? Porque o que estamos estudando aqui nesses capítulos, hoje nós vamos estudar o capítulo 9, neste quinto dia de estudos, né? Relembra você, é um livro que tem 68 capítulos, então estamos selecionando alguns capítulos, ou seja, 40 para a nossa jornada, tá certo? E estamos extraindo lições importantíssimas sobre esse assunto ligado com a fidelidade do cristão a Deus, de como ser melhores mordomos para Deus, tá bom? Lembra você do nosso grupo de oração, né? Aqui na descrição desse vídeo, na descrição de todos os vídeos que eu vou postar para vocês aqui durante essa jornada, será colocado aí o link, né, do nosso grupo de oração, né? O primeiro link na descrição é o link para você baixar o ServeMe, se você não tem. O segundo é para você entrar no nosso grupo de oração. E o terceiro é o PDF, para você acessar o PDF do livro Conselho sobre Mordomia, que é o livro que nós estamos estudando, né? Mas estou usando essa versão aqui, com o título modificado, né? Administração Eficaz. Mas o conteúdo do livro é o mesmo, Conselho sobre Mordomia, tá bom? Sem mais delongas, porque o nosso intuito aqui, como eu falei nos vídeos anteriores, não é fazer um culto online com você. É outro formato, culto e tal. Aqui é um estudo direto, dirigido da leitura dos capítulos do livro. Se a gente lê, comenta, faz comentários, você pode também aí colocar nos comentários o que você está achando. Vocês podem interagir aí dentro do chat, né? Do vídeo, tá bom? Então, e aí a gente vai crescendo em graça, aprendendo a palavra de Deus, tá bom? Então vamos orar para a gente começar o nosso estudo do dia de hoje, tá bom? Feche seus olhos, abra seu coração. Obrigado, Deus, por tua graça, tua bondade, teu amor constante em nossa vida. Queremos pedir ao Senhor que nesse momento o Senhor nos capacite para estudar mais um capítulo. Hoje estudaremos o capítulo 9. Que o Senhor e a tua graça nos alcancem no dia de hoje. Que cada pessoa que está assistindo essa transmissão, que ela alcance e seja alcançada pelos teus braços, pelo teu trono de graça. Para que possamos, ó Deus, cada um de nós, diante do Senhor, sermos considerados fiéis servos do Senhor, que faz tudo o possível e além do possível para sermos fiéis, testemunharmos do teu amor e trabalhar em prol da salvação das almas que estão perecendo por causa do pecado. Que o teu poder e tua misericórdia nos acompanhem no estudo de hoje. Oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, é isso aí. Então, deixa eu colocar a nossa telinha aqui. Tá bom? Pronto, muito bem. Tá aí. O título de hoje é... outro detalhe. Se você está assistindo a imagem, né, dos slides estão desfocando, né, está desfocando, o que você pode fazer para melhorar isso aí você clica na frente do vídeo, tá certo? Aí lá em cima vai aparecer uma engrenagemzinha, você clica nela, aí lá embaixo tem a resolução, você clica em avançado e escolhe ali a melhor resolução para você estar, vamos dizer assim, melhorando aí a qualidade do vídeo e aí fica menos distorcido, tá bom? Muito bem, então o capítulo de hoje é a voz da consagração.
A voz da consagração. O que Ellen White vem tratar disso dentro do contexto da fidelidade dos mordomos de Deus, né? Quero começar com o texto bíblico que está em 1 Crônicas 29, de 11 a 14, que diz assim: Teu Senhor é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade. Porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino. E tu te exaltaste por chefe sobre todos. Riquezas e glória vêm de ti. Tu dominas sobre tudo. Na tua mão há força e poder. Contigo está o engrandecer e a tudo dar força. E a tudo dar força. Agora, pois, ó nosso Deus, graça te damos e louvamos o teu glorioso nome, porque quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos dar voluntariamente estas coisas? Porque tudo vem de ti e das tuas mãos te damos. Damos, né? Aqui tem um princípio muito interessante esse texto, de acordo com o capítulo que nós vamos estudar hoje. Nessas partes que eu destaquei em amarelo, que você observa aí, você vai perceber uma coisa muito importante, que é a questão de que o autor desse capítulo, né, está reforçando a ideia de que tudo pertence a Deus, né? Tudo pertence a Deus e, mesmo pertencendo a Deus, Deus dá as suas dádivas, ou seja, ele concede as suas dádivas para nós. E se nós podemos dar alguma coisa para Deus, é unicamente pelo ato de devolver, de devolver aquilo que Deus nos dá. Aí nós podemos devolvê-lo com gratidão, com reverência, com respeito, considerando que o ato de nós devolvermos é um ato voluntário, né? Porque ele diz quem é o nosso povo para que pudéssemos dar voluntariamente essas coisas. Ou seja, o salmista, que provavelmente o autor das crônicas fazem parte também dos cronistas de Israel, né? E dos salmistas também, mas o autor deste livro, deste capítulo especificamente, ele está relatando o fato de que a gente só devolve alguma coisa para Deus porque Deus já nos deu. Ou seja, se fosse para depender de nós, é isso que ele está dizendo, a gente não daria. Mas, se estamos entregando para Deus, é como um ato de devolução, porque tudo vem de ti, e das tuas mãos nós te damos. Então, é mais ou menos quando o pai, está chegando os dias dos pais agora, né? E aí o pai dá o dinheiro para a mãe, para os filhos comprar um presente para ele. Então, assim, é um ato de devolver aquele recurso de uma outra em forma de presente. Então, quando e outra coisa, né? Quando nós devolvemos os nossos recursos para Deus, é um reconhecimento daquilo que foi dito em cima. Tudo é teu, nos céus e na terra, teu é o reino, tu és chefe de todo mundo, as riquezas e agora vêm de ti, é o Senhor que dá força, é o Senhor que dá tudo, é que dá o poder, né? Ou seja, quando nós devolvemos para Deus aquilo que pertence a Ele, nós estamos reconhecendo a soberania de Deus na nossa vida, beleza? Muito bem. Então, com esse pensamento, com isso em mente, vamos aí à leitura do capítulo, né? Deixa eu só modificar aqui para ficar melhor para mim. Então, diz assim: esta é a linguagem do vosso coração. Esta é esta a linguagem do vosso coração. Qual é a linguagem que nosso coração deve falar, né? Deve perceber? Sou todo teu. Na verdade, ele vai descrever isso como se fosse a nossa oração para Deus. Nós deveríamos orar dessa forma. Nosso coração deveria clamar dessa forma. Sou todo teu, meu Salvador. Pagaste o resgate por minha alma, e tudo que eu sou ou ainda espero ser é teu. Ajuda-me a adquirir meios, não para gastá-los neciamente, nem para condescender com orgulho, mas para usar para a glória do teu próprio nome.
Ou seja, essa deveria ser a nossa oração, talvez, todas as vezes que a gente recebeu o nosso salário, né? Antes de a gente tirar R$ 1 dele ali, 1 centavo, deveríamos fazer esta oração. Ajuda-me a reconhecer, né, que tudo é dele, que ele é o nosso Salvador, pagou o resgate da nossa alma, e que tudo que nós somos e ainda esperamos ser é dele, é do Senhor. Ajuda-me, olha que oração linda, ajuda-me a adquirir meios, não para gastá-los de forma nécia, louca, desenfreada, nem para condescender com o meu orgulho, mas para usar para a glória do teu nome. Essa deveria ser a nossa oração. Esse capítulo, né, a voz da consagração, é um chamado para consagrar a nossa vida a Deus e as bênçãos que ele coloca em nossa mão. Ou seja, nós consagrarmos todas as coisas que Deus coloca em nossa mão em prol dele e daquilo que Deus tem como propósito para a terra, que é a salvação das pessoas. Ou seja, é um chamado para a gente consagrar a nossa vida e os nossos recursos para Deus, né? Em tudo o que fizeste, a oração continua, em tudo o que fizerdes, seja o vosso pensamento. Ou seja, ela está dizendo assim, tudo que nós formos fazer, a gente tem que pensar da seguinte maneira, é este o caminho do Senhor? Agradará isto ao meu Salvador? Ele deu sua vida por mim. Que posso eu devolver ao Senhor? Essa deveria ser o nosso pensamento. Todas as vezes que a gente está diante para fazer algo, para investir em alguma coisa, para tocar um negócio, para escolher uma profissão, né? Se colocar numa situação, deveríamos fazer essas perguntas, porque certamente a resposta que Deus nos dará, talvez na maioria das vezes, será contrária naquela direção que nós estávamos indo, né? Então, vou fazer algo, vou empreender algo. A pergunta é, isso aqui está dentro do caminho de Deus ou vai me desviar do caminho? Isso vai agradar a Deus, ao nosso Salvador, a Cristo, né, que deu a sua vida por nós, por mim, por você? Ou seja, o que eu, daquilo que Deus me dá, o que é que eu posso devolver ao Senhor? Ele deu a sua vida por nós. Você deve pensar isso. Deus deu a vida por mim. O que eu posso fazer para devolver, de alguma maneira, devolver isso de forma de gratidão? Essas são perguntas que precisamos fazer sempre. E ela continua. Deus põe sua mão sobre o dízimo. Ou seja, Deus coloca sua mão sobre o dízimo, bem como sobre as dádivas das ofertas. E diz, isto é meu. Isso aqui é importante para mim e para você, principalmente nós que somos adventistas, porque nós temos uma visão diferenciada em relação ao dízimo e às ofertas, né? Então, o que é que Deus diz aí? Não só o dízimo pertence a Deus. As ofertas, as dádivas, os presentes que você dá para Deus, né, para a igreja, mas está dando para Deus, e as ofertas sistemáticas, todas as ofertas também pertencem a Deus. Muita gente acha que devolver o dízimo é obrigatório, tanto que quando você observa as finanças da igreja, da maioria das igrejas, o dízimo sempre é maior, o valor do dízimo é maior que a oferta. Ou seja, muitos dizimistas não são ofertantes, né? Ou seja, porque está na mentalidade das pessoas que o dízimo é obrigatório dar, as ofertas não. E Deus diz que o dízimo, como a gente falou no outro vídeo, né, as ofertas sistemáticas, o pacto, né, que a gente apelidou, né, com esse nome, porque pacto é um pacto sistemático, é uma oferta sistemática. Ou seja, muitas pessoas só consideram o dízimo como um valor obrigatório, quando de fato não é, também é voluntário. E as ofertas a gente negligencia. Deus diz, isto é meu, isto o quê? O dízimo, as dádivas e as ofertas. As dádivas aí são os presentes, os que a gente dá para Deus em gratidão por alguma coisa, o que a gente chama de oferta de sacrifício aqui, né? No linguajar adventista. Então, tudo é dele. Isso é Deus dizendo, quando eu vos confiei os meus bens, especifiquei que uma parte deveria ser vossa, para suprir as nossas necessidades, e uma parte deveria retornar para mim. Então, isso aí ele vai descrevendo
o que Deus falou quando ele estabeleceu, né? Não quando falou com essas palavras, mas quando ele estabeleceu o sistema de dízimos e ofertas nas Escrituras para o povo de Israel, é isso que ele está querendo dizer. Isso é meu, o dízimo é meu, a oferta é minha. Quando eu vos confiei os meus bens a vocês, especifiquei que uma parte deveria ser vossa, para você suprir suas necessidades, e uma outra parte deveria retornar a mim. Qual é a parte que deve retornar para Deus? Os dízimos, as ofertas sistemáticas, né? Ao fazerdes a vossa colheita, enchendo os vossos celeiros e silos, para o vosso próprio conforto, devolvestes a Deus um dízimo fiel? Apresentaste-lhes vossas dádivas e ofertas, para que sua causa não sofra? Tendes cuidado do órfão e da viúva? É este um ramo do trabalho missionário que, de maneira alguma, deve ser negligenciado. Ou seja, quando nós colhemos, né, quando recebemos o fruto do nosso trabalho, a colheita, aí você coloca aqui, na época de Ellen White, muitas pessoas viviam da agricultura, né? Então, ela está reforçando aí a questão da colheita. Mas o que é a colheita? É o fruto do nosso trabalho. No nosso caso aqui das cidades, e no tempo de hoje, o fruto do nosso trabalho é o salário. Ou seja, quando nós recebemos o nosso salário, né, nós estamos utilizando ele para o nosso próprio conforto, recebemos, gastamos com o nosso... Aí Deus pergunta, devolver-se a Deus o que pertence a ele, o dízimo fiel, e apresentou as suas ofertas para ele, porque a obra, como a gente viu no capítulos anteriores, a obra é sustentada com esses dois recursos. A obra de Deus, o evangelho, a pregação do evangelho no mundo todo. A gente não vive de vender, a gente não vende rosa ungida, né? A gente não tem manto sagrado nas igrejas, fazer campanha de manto sagrado, de fogueira santa, de rosa ungida, de toalha suja de suor, nada disso. A Bíblia diz que a Bíblia diz que a obra de Deus é mantida através dos dízimos e das ofertas que o povo de Deus trazem para a casa do tesouro. Então, quando você recebe seu salário, o fruto do seu trabalho, né, você devolveu antes de usar para o seu próprio conforto, lógico que Deus quer que nós usufruamos do fruto do nosso trabalho, mas sem negligenciar a obra. Então, antes de você usar para o seu usufruto, né, pegar o seu salário para usufruto, você já separou o que pertence a Deus em dízimos e ofertas ou não? Você tem aliviado o sofrimento daqueles que necessitam, que ela chamou aí de órfão e viúva? É este um ramo do trabalho missionário que de maneira não pode ser negligenciado. A ajuda aos necessitados e aos necessitados não pode ser negligenciada. Não haverá ao vosso redor pobres e sofredores que necessitam de roupa mais quente, de melhor alimento e, acima de tudo, daquilo que será muito mais apreciado, a simpatia e o amor? Que fizestes em favor das viúvas, dos infelizes, que vos imploram que os ajudeis a educar e preparar seus filhos ou netos? Ela está dizendo assim, a consagração da nossa vida precisa estabelecer uma relação de serviço. Enquanto nós usamos o fruto do nosso trabalho, ou seja, a colheita, né, os frutos, os rendimentos, para gastarmos com o nosso próprio conforto, que vai além daquilo que a gente precisa. Enquanto nós usamos, isso é muito sério, enquanto nós usamos os recursos que Deus colocou em nossa mão para satisfazer os nossos desejos, tem pessoas padecendo necessidade. Deus e Ellen White, né, embora o capítulo de ontem a gente estudou que não deveria, ela diz assim, que tal nos tornarmos pobres por ter empregado tudo na obra de Deus? Ou seja, o que ela está querendo dizer com isso, a citação e todo o contexto do capítulo de ontem, é que nós não precisamos viver no luxo, não há necessidade. Apenas que a gente tenha o mínimo
para um conforto mínimo. Também Deus não quer que a gente trabalhe e viva na miséria, é óbvio. Mas a gente tem um conforto mínimo para a nossa família, para que a nossa família esteja bem mantida. E, obviamente, que aquilo que sobra, vamos dizer assim, daquilo que eu já devolvi meu dízimo, já entreguei meu pacto de oferta, aí fiz a manutenção da minha casa, ou seja, dentro de uma prudência, de um sistema de economia prudente, o restante, vamos ajudar a quem necessita. Esse deve ser o pensamento do cristão. Aí ela está perguntando, será que não tem pessoas ao seu redor que estão necessitando de alimento, de roupa, do seu amor, da sua simpatia, né? Ou seja, o que você faz? O que nós fazemos quando ao nosso redor tem pessoas, tem viúvas, tem infelizes que estão na pobreza, pessoas que precisam de ajuda para educar seus filhos, seus netos? O que nós estamos fazendo? Só estamos vivendo para si mesmo ou em prol do outro? Quando pais ou avós ansiosos e pesarosos vos têm pedido ajuda, ou até mesmo rogado que lhes considerasseis os casos, tende vós feito com que fossem embora devido à vossa insensível e pouco simpática recusa? Ou seja, quando pais e avós que estão perturbados com a educação dos seus filhos, estão em sofrimento, eles chegam pedindo ajuda, o que a gente faz? A gente atende, acolhe, tenta ajudar e contribuir para resolver os problemas, ou simplesmente a gente ignora e as pessoas vão embora, elas vão embora porque sentiu nela a falta de simpatia e a escusa de se envolver para contribuir ali para o crescimento daquela família. Ou seja, nós estamos diligentemente atendendo a necessidade daqueles que necessitam, ou nós estamos sendo voluntariamente negligentes? A gente tem aquela parábola dos talentos, né? Aquela pessoa que enterrou o talento dela, escondeu, enterrou, o Senhor da parábola chama ele de servo mau e negligente. Então, que a nossa consagração, devemos nos consagrar para servir. Esse é o intuito do capítulo. Se assim for, ou seja, se o que está acontecendo na nossa vida é isso aqui, ou seja, os necessitados estão padecendo porque nós não estamos diligentemente atendendo às suas necessidades, veja o que ela diz. Se assim for, que o Senhor tenha piedade de nosso futuro. Pois, com a mesma medida com que medirdes, também vos medirão de novo. Poderemos nós surpreender-nos de que o Senhor retém a sua bênção, quando seus dons são de forma egoísta, pervertidos e mal aplicados? Ou seja, será uma surpresa quando as bênçãos que Deus derrama sobre o seu povo parar de cair? Exatamente porque estamos usando os dons e as dádivas dadas por Deus. Estamos usando de forma egoísta, pervertida e mal aplicada? Ou seja, não deverá ser surpresa quando, vou usar essa palavra, porque a palavra antagônica, a bênção é maldição. Ou seja, quando as maldições caírem sobre nós, né, ela está dizendo assim, você vai estranhar? Óbvio, você está usando o recurso de Deus, né, para negar a fé. Ou seja, não estamos fazendo o que deveríamos fazer com os recursos que Deus coloca em nossa mão, então não deveríamos estranhar quando as maldições começarem a cair sobre nós. E ela diz lá no início dessa citação, né, que Deus, se nós estamos como povo de Deus agindo de forma não consagrada, em não servir as pessoas que necessitam, né, em não utilizar os recursos que Deus coloca em nossa mão para aliviar o sofrimento daqueles que padecem necessidade, ela diz que Deus tenha piedade do nosso futuro. Porque com essa mesma negligência com quem a gente tem negligenciado o pobre, o oprimido, o aflito, o encarcerado, essa mesma medida será medida para nós, sem misericórdia nenhuma. Isso é sério, hein? Deus vos está constantemente concedendo as bênçãos desta vida. E se vos pede que repartais seus dons ajudando os vários ramos de sua obra, é do vosso próprio interesse temporal e espiritual fazê-lo. E assim reconhecer a Deus como doador de toda a bênção. Em outras palavras, né, se Deus está concedendo para nós, constantemente, ela diz, bênçãos desta vida,
e ele está nos pedindo que reparta, ajudando vários ramos da obra, é do vosso próprio interesse temporal e espiritual fazê-lo, ou seja, para o nosso próprio bem espiritual e temporal desta terra, ou seja, para o nosso bem espiritual e físico, devemos fazê-lo reconhecendo Deus como doador de tudo. Então, se nós reconhecermos que as bênçãos que nós temos nessa vida vêm de Deus, bênçãos materiais e bênçãos espirituais, e Deus nos pede, ele não nos pedirá, ele já foi pedido, isso está nas Escrituras. Isso, ela diz assim, que deveria ser o nosso próprio interesse temporal e espiritual fazer aquilo que Deus está pedindo, reconhecendo assim Deus como doador de tudo. A gente não pode negligenciar essa consagração em prol do serviço. Deus colocou nas mãos dos seus servos os meios pelos quais levar avante sua obra, tanto nas missões nacionais como nas estrangeiras. Ou seja, está em nossas mãos os recursos. Não vai vir de outro, não vai vir do rico, não vai vir do milionário, não vai vir do ímpio. Pode até vir, Deus pode até mover o coração do ímpio para isso. Mas ela diz que Deus colocou na mão dos seus servos os meios para que a obra avance, tanto no nosso país, quanto nas missões estrangeiras fora do país. Aí, veja só, o que ela diz aí. Mas, se apenas metade do povo cumprir o seu dever, não serão supridos ao tesouro os meios necessários. E muitas partes da obra de Deus terão que ficar incompletas. Ou seja, ela está dizendo que esse movimento de liberalidade de um povo consagrado, lembra de ontem? Deus está chamando o povo para uma obra que requer dinheiro e consagração. O capítulo hoje é muito relacionado com a consagração. Ou seja, se nessa obra que Deus está chamando para derramar sobre a sua obra dinheiro e consagração, se apenas metade do povo cumprir o seu dever, a obra vai ficar incompleta em muitos lugares. Ou seja, tem que haver um engajamento da maioria. Não pode ser uns poucos. E se você fizer um levantamento sério das pessoas que contribuem para a obra de Deus, seja com dinheiro, seja com talentos, seja com dons, não chegamos nem na metade. Ela disse, se tivermos a metade, não vai ser suficiente. Imagine menos da metade. Há uma estatística, eu não sei se ela é recente ou se já é antiga, que diz que só apenas 20% da igreja trabalha em prol da salvação de almas. Apenas 20%. Ou seja, é como se tivesse uma igreja de 100 membros e apenas 20 pessoas estivessem efetivamente contribuindo para o avanço da obra. Então, Ellen White diz que se a gente tivesse metade, já seria insuficiente. Imagina 20%. Eu não sei se essa estatística é nova ou é antiga, mas eu já ouvi falar desse número, né, dessa estatística, de que apenas 20% das pessoas elas contribuem para o reino, das mais diversas formas, tanto financeiramente, como através de seus dons e talentos. Então, isso não pode acontecer. É como a gente entende, diante desse quadro, que a volta de Jesus está atrasada. E quem está atrasando não é Deus, é o seu próprio povo. Isso é sério. Ela continua. Jamais poderá a igreja alcançar a posição que Deus deseja que alcance, enquanto não estiver ligada com simpatia aos seus obreiros missionários. Jamais poderá existir a unidade pela qual Cristo orou, enquanto não se levar a espiritualidade para o trabalho missionário e a igreja se tornar um instrumento para o sustento das missões. Olha que interessante. Tem algumas coisas importantes aí nessa citação. Olha só. Olha só, interessante. Jamais poderá a igreja alcançar a posição que Deus deseja que alcance, enquanto não estiver ligada com simpatia, ou seja, enquanto a igreja não estiver conectada com os obreiros missionários, com os evangelistas,
com os missionários fora do país. Ou seja, enquanto a igreja não estiver conectada com essas pessoas, a gente jamais vai alcançar a posição que Deus deseja que a gente alcance, tanto espiritualmente como corpo de Cristo. Ela jamais poderá existir unidade pela qual Cristo orou, enquanto a igreja não levar a espiritualidade para o trabalho missionário. E a igreja não se tornar, ou seja, a unidade que Cristo tanto orou, está lá em João 17, orou por unidade, ela jamais vai acontecer se o trabalho missionário não for espiritual, não tiver espiritualidade do trabalho missionário, e se a igreja não se tornar um instrumento para o sustento. Ou seja, se a igreja não sustentar a obra de missões, não vai ter unidade da igreja. A igreja precisa, e aí eu estou falando de igreja como instituição e, ao mesmo tempo, como igreja local, como povo de Deus. Se nós estamos negligenciando sustentar a obra de missões, a obra da pregação do evangelho, a unidade que Cristo tanto orou não vai acontecer. Aí ela continua, não alcançarão os esforços missionários o que deveria alcançar, até que os membros da igreja no campo local demonstrem, não somente por palavras, mas em atos que reconhecem a obrigação que sobre eles repousam de dar a esses missionários um sincero apoio. Isso aqui é impressionante. Olha, os esforços missionários que a igreja está empreendendo no mundo para alcançar os países e os povos mais remotos do planeta, esses objetivos missionários, ela diz aí que não serão alcançados se a igreja local, né, se o campo e a igreja local, ela está dizendo que os membros da igreja no campo local não demonstrar a sua responsabilidade de apoiar isso, sustentar o ministério missionário, ou seja, o ministério em outros países. Ou seja, os alvos que nós temos para alcançar o mundo com a mensagem do advento não serão alcançados se a igreja local pensar só nela. Ou seja, por isso que há uma importância de todos nós estabelecer diante de Deus um pacto sistemático de oferta, um percentual sistemático de oferta, porque é o pacto que leva os recursos para as missões em outros países. Quanto mais nós somos generosos e fiéis no pacto de ofertas, porque o nosso sistema de pacto ele é compartilhado, então um pedaço, uma porcentagem dos nossos pactos sistemáticos de oferta, eles saem do campo local e vai para as missões mundiais. Então, a igreja local só será abençoada se ela contribuir, assumir essa responsabilidade de manter a obra missionária no mundo todo. É de se lamentar que a igreja hoje esteja tão pouco inclinada a ser grata ao Senhor por havê-la enriquecido com sua graça, por lhe haver dado seus talentos e meios, para que ela tenha com que suprir seu tesouro. Ou seja, hoje, ela está dizendo que esse definhamento da obra missionária é fruto de uma igreja ingrata. Ou seja, a igreja é pouco inclinada a ser grata por Deus ter enriquecido a igreja, o seu povo, com a sua graça, né? E por isso ter dado seus talentos e meios. Ou seja, a igreja tem meios e talentos, e o objetivo de Deus para com isso é fazer o quê? É sustentar a obra missionária no mundo todo. Só que a igreja não tem expressado gratidão a Deus por esses recursos e, por isso, não reflete nas doações. Você percebe? A ingratidão impede o avanço da obra. Então, tem muitas igrejas que só pensam em si própria. Não, a gente tem que... Aí direciona a oferta, né? Pega o pacto, em vez de ser um pacto, ela direciona para a igreja local. Aí só a igreja local vai ser abençoada. Não, é justamente quando nós estamos empenhados em abrir os campos missionários, em enviar missionários a esses países, é que Deus vai derramando mais e mais recursos naquela igreja, e a igreja, aquilo que ela planeja para ela,
vai acontecer, porque ela está sendo, lembra de ontem, um canal de bênção para o mundo. Então, se nós somos fiéis depositários da obra missionária, Deus vai continuar derramando recursos sobre nós. Esses recursos servirão tanto para a igreja local como para a obra de missão. Mas se a igreja em si direciona seus pactos, suas ofertas apenas para a igreja local, meu amigo, e as obras missionárias no mundo todo estão definhando, meu amigo, Deus vai escolher outra igreja para derramar suas bênçãos. E essa igreja, vivenciando e experimentando o egoísmo, pensando só nela, como igreja, ela vai definhando. Percebe? Isso é sério. Ao permitirem que seus semelhantes permaneçam na servidão da necessidade e da degradação, homens e mulheres consentem em que Satanás culpe a Deus de permitir que seus filhos tenham falta das coisas necessárias à vida. Ou seja, quando nós não contribuímos financeiramente, sobretudo, com a obra de missões, nós estamos dando uma brecha para que Satanás acuse a Deus do sofrimento desses missionários. Então, nós somos responsáveis por Deus ser acusado, obviamente, por Deus ser acusado de não suprir as necessidades dos missionários nas mais diversas obras espalhadas no mundo. Ou seja, se nós formos fiéis depositários da obra de missões, ou seja, basta ser fiel pactuante. E as obras de missões vão ser supridas. Agora, você e eu precisamos definir um pacto de ofertas, obviamente, para sustento e manutenção da obra, um pacto generoso, não mesquinho. Entendeu? Beleza? Deus é ultrajado pela indiferença daqueles a quem ele confiou seus bens. Deus é ultrajado pela indiferença daqueles a quem ele confiou seus bens. Seus mordomos recusam notar a infelicidade que eles poderiam aliviar. Trazem assim descrédito a Deus. Ou seja, a nossa indiferença para com aqueles que... A nossa indiferença em relação ao propósito de Deus para a salvação do mundo, através dos recursos, né, que mantém e sustenta a obra para salvar as pessoas e aliviar a infelicidade alheia, Deus é ultrajado com essa indiferença e assim Deus é desacreditado. Desacreditado, né, como diz lá em Romanos, por causa de vocês, o nome de Deus está sendo profanado. Está lá em Romanos, eu não sei se é 1 ou se é Romanos 2, depois você pesquisa. Mas Paulo diz assim, com os judeus de Roma, Deus é profanado por vossa causa. É mais ou menos essa citação aí. Ninguém brinque com suas responsabilidades. Se não estás negociando com dólares, mas somente com centavos, lembrai-vos de que a bênção de Deus repousa sobre a incansável diligência. Ou seja, ela diz assim, ninguém pode brincar com a responsabilidade de manter a obra de Deus. Quando ela faz assim, com dólares, mas somente com centavos, que ela está dizendo assim, a bênção de Deus repousa sobre a incansável diligência. Ou seja, ela está dizendo aí, essa citação, vou tentar explicar para vocês, que a bênção de Deus está sobre aquele que é incansável diligente. É um diligente incansável. Ou seja, a bênção de Deus está com aqueles que são liberais, que são generosos. Se a sua oferta é mesquinha, aí por isso que ela faz essa comparação, dólares e centavos, dólares cheios. Ou seja, se você é mesquinho e não generoso, a gente não pode brincar com essa responsabilidade. Você podendo doar mais e não doa, você está sendo negligente. E na parábola dos talentos, a gente viu o que aconteceu com o negligente. Servo mau e negligente. Ele foi lançado
no calabouço, né? Então, ela está dizendo que a bênção de Deus, ela repousa sobre a diligência incansável, sobre o liberal. Quando eu digo liberal, não é na questão política, mas naquele que é generoso, liberalidade. Ou seja, ele é voluntário, ele é generoso no que se refere a investir, contribuir com a obra de Deus. Um talento usado com sabedoria dará 2 a Deus. Um talento usado com sabedoria produzirá 2 talentos para Deus. Espera-se que o lucro seja proporcional ao capital confiado. Deus aceita segundo o que o homem tem e não segundo o que não tem. Ou seja, se um talento usado com sabedoria vai produzir 2 talentos para Deus. É essa a lógica. Quando nós pegamos os recursos que Deus coloca em nossa mão e usamos com sabedoria, sobretudo na obra do Senhor, isso vai produzir aquilo que Deus espera, que é a salvação de pessoas no frigir, né, no resumo da ópera, vamos dizer assim. Espera-se que o lucro seja proporcional ao capital confiado. Ou seja, se nós investirmos pouco na obra de Deus, o resultado não vai ser pouco. Se investirmos muito, o resultado será muito. Deus aceita segundo o que o homem tem, e não segundo o que não tem. E ele deu para todo mundo, tá certo? Não existe uma pessoa que não tem um talento que possa multiplicá-lo. Todo mundo tem. A parábola fala de 3 servos, né? O que recebeu 1, que recebeu 2, que recebeu 5. Ok? Mas um recebeu mais que outros, óbvio. Em relação às riquezas também, uns têm mais, outros têm menos. Mas não tinha ninguém sem nenhum. Lá eu não tenho condições, tem, porque Deus te dá. Pouco ou muito, Deus te dá. Certo? Então, a desculpa de não participar da fidelidade na administração dos recursos, seja ele pouco ou muito, e, aliás, Deus deu pouco para a maioria, porque isso é um teste. Ele disse, se você for fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Então, a maioria das pessoas tem pouco, e poucas pessoas têm muito. Porque aquelas pessoas que têm pouco, elas estão sendo testadas para, se elas serem fiéis, se elas forem fiéis no pouco, Deus colocará elas sob a administração de muito. Então, mas Deus não deixou ninguém, não deixou nenhuma pessoa com nada. Então, essa desculpa de que você não tem, que você não pode, é conversa fiada, beleza? Deus pede o que vos lhe deveis. Deus pede o que vos lhe deveis em dízimos e ofertas. Ele reclama consagração em todo o ramo de sua obra. Ou seja, Deus está pedindo para nós o que é devido a Ele. Dízimos e ofertas. Beleza? Dízimos e ofertas. E ele reclama isso de forma consagrada. Ela diz, trabalhai fervorosamente, lembrando-vos de que Cristo está ao vosso lado, planejando, ideando e construindo para vós. Né? Ou seja, a gente precisa ser trabalhador fervoroso na obra do Senhor, lembrando que Cristo está do nosso lado. Ele está nos nossos planejamentos, ele está idealizando novos planos, ele está construindo uma estrada para nós, mas nós devemos, ela diz assim, ó, Deus pede o que vos lhe deveis. Então, o que é que a gente deve a Deus? Muita coisa. Deus pagou nossa dívida com o pecado. Então, nós devemos muito para Deus. Aí Deus pede que nós devolvamos para Ele essa gratidão em dízimos e ofertas consagradas. Não entregue de qualquer jeito, consagrada. Devemos entregar os dízimos e as ofertas com espírito de consagração, de contrimento, de gratidão, de amor, entendeu? Não de forma obrigatória. Esvaziai o coração do egoísmo e cingir a mente para a atividade cristã. Se estiverdes em íntima ligação com Deus, estareis dispostos a fazer qualquer sacrifício para colocar a vida eterna ao alcance dos que perecem. Ou seja, a gente só vai conseguir fazer sacrifícios para a salvação das almas que perecem se a gente tiver íntima ligação com Deus. Senão, se o nosso coração estiver cheio de egoísmo, a gente não vai estar conectado com Deus. Mas se nos esvaziarmos do egoísmo, sim, aí sim, nós conseguiremos ter íntima comunhão com Cristo. A prosperidade, essa citação aqui é poderosa.
A prosperidade espiritual está intimamente ligada à liberalidade. Essa palavra liberalidade, eu vou trocar, ela fica melhor, ela é melhor compreendida por outra, generosidade. A prosperidade espiritual está intimamente ligada à generosidade cristã. Ou seja, você só vai experimentar prosperidade espiritual se você for um cristão generoso. Ansiai apenas pela exaltação de imitar a benevolência ou a beneficência divina do Redentor. Ou seja, se nós estamos, ela diz assim, se você tiver que se exaltar em alguma coisa, você deve se exaltar em imitar a beneficência de Deus, de Cristo. Ou seja, se há alguma coisa que nós devemos nos gloriar, é de ser imitadores da bondade de Cristo. E mais nada. Não se exaltar em riqueza, em conhecimento, em sei lá o quê. Né? Porque ela diz que a prosperidade espiritual está na generosidade. Beleza? Na generosidade cristã. Está intimamente ligada. Uma pessoa que é próspera espiritualmente, ela é próspera por quê? Porque ela é generosa. E se temos que ansiar uma exaltação, deveria ser a imitação da bondade de Cristo. Quereis tornar segura a vossa propriedade? Ou seja, você quer que sua propriedade esteja protegida? Ponde-a na mão que traz a marca dos cravos da crucifixão. Retende tudo o que possuís, e isso será para a vossa perda eterna. Se você reter tudo que você conquistou, ou seja, só acumular, isso vai ser para a sua própria destruição. É isso que ela está falando. Dai-o a Deus, e desse momento em diante trará sua inscrição. Está selada com sua imutabilidade. Querer desfrutar vossos bens? Então os usai para fazer a felicidade dos que sofrem. Ou seja, você quer desfrutar dos vossos bens? Compartilhe com aqueles que estão sofrendo. Você quer aumentar as vossas posses? Honra o Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda. E se encherão os teus celeiros abundantemente e transbordarão de mosto os teus lagares. Ou seja, você quer prosperar, quer fazer aumentar suas posses? Então você precisa ser fiel, dizimista e ofertante. É isso que ela está dizendo aí. Você quer prosperar, você quer aumentar suas posses? Então, meu amigo, seja fiel nas primícias. Entregue primeiro para Deus os dízimos e o seu pacto de oferta sistemática. E aí você vai ver o quanto que isso vai fazer você prosperar. Lembre, novamente, esse livro vai repetir isso várias vezes. Precisamos ser um canal de bênção. Se a bênção de Deus, se os recursos chegam em você e ele não transborda, ele vai parar de chegar. Se você quer que suas posses aumentem, se você quiser prosperar, você tem que também fazer a obra de Deus prosperar. É uma via de mão dupla. Se todos desempenharem sua parte, não mais a esterilidade da vinha do Senhor falará, condenando os que professam seguir a Cristo. Despivos do orgulho, ou seja, sejam despidos do orgulho. Dai a Deus o vosso tesouro terrestre. Dai o que puderdes agora. E ao cooperardes com Cristo, vossa mão se abrirá para conceder mais ainda. Ele vos dará para que possais dar a outro a ele. Aquilo que eu falei. Ou seja, se a gente for arrancar de nós o orgulho e colocar nas mãos de Deus o tesouro que ele coloca em nossas mãos, ele vai conceder, a mão de Deus vai abrir para conceder mais e mais e mais para você. Ele vos dará, ele dará para nós para que a gente possa dar a outros. Essa é a lógica da mordomia cristã. A gente administra as bênçãos de Deus para passá-la para os outros. Né? E, obviamente, compartilhando com outros, ao mesmo tempo estaremos desfrutando dela, porque vai ser tão abundante que não tem como a gente não desfrutar. Vai ser tão abundante que não tem como a gente não desfrutar. Desfrutaremos da mesma medida que estamos fazendo outros desfrutar das bênçãos que Deus coloca sobre nós, nós estaremos também desfrutando disso. Mas se você só recebe para desfrutar para si, você vai ter um momento que Deus vai parar de derramar sobre você, porque você fechou o canal de abençoar outros. Ok? Então, essa é a última. Então, veja,
se todos desempenharem a sua parte. A obra de Deus não será mais estéril. Está dizendo aí. Beleza? Se a gente se despir do orgulho e colocar nas mãos de Deus o tesouro terrestre, ou seja, o tesouro que ele coloca em nossas mãos, ela diz que Deus vai abrir. Se puderes dar agora, e ao cooperardes com Cristo, vossa mão se abrirá para conceder ainda mais. Ele vos dará para que possais dar a outros. Amém? Então, amados, é isso. Deus está chamando um povo que se consagre em servir e em contribuir para o avanço da obra. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua jornada, que você possa ser um fiel mordomo consagrado a Deus, ao serviço, ao semelhança. Que você seja um canal consagrado das bênçãos de Deus, que é um canal, o canal é um equipamento onde a água chega e ela leva a água para as cidades. Ou seja, os governos, ele constrói um canal, certo? Antigamente, isso há muitos anos atrás era assim, que os países recebiam a água. Ele ia no leito do rio e construía um canal. Ele recebia da fonte, o canal levava a água para as cidades, para que outros desfrutassem. Deus quer que a gente seja esse canal, que receba da fonte, que é Deus, as bênçãos, e a gente como um canal sem barreiras, um canal que leva as bênçãos de Deus para outros. Cada vez mais que nós recebemos e doamos, recebemos e mantemos a obra de Deus, quanto mais isso acontece, mais próspero Deus vai nos tornar, mais abençoados, mais cheios de riqueza das várias áreas da vida, e nós seremos um canal infinito das bênçãos de Deus. Faremos pessoas desfrutarem das bênçãos de Deus e nós também desfrutaremos. Mas eu e você precisamos ser um canal consagrado. Deus nos chama para uma consagração intensa, né? Para uma comunhão, uma consagração, para que nos tornemos esses canais. Quantos de vocês aqui querem ser esses canais? Coloque assim, eu quero ser um canal de bênção. Eu quero ser um canal de bênção. Que Deus abençoe tua vida e até amanhã, se Deus assim permitir. Vamos orar? Oremos então. Querido Deus e bondoso Pai, nós louvamos o teu nome por tua bendita graça. Nós estamos muito felizes e agradecidos porque esses estudos que estamos fazendo neste livro estão abençoando a nossa vida. E que possamos, já agora, nesses estudos, ser um canal de bênção em distribuir esse conteúdo digital, né? Esse vídeo com outras pessoas. Que a bênção do Senhor caia sobre nós, mas que ela não fique em nós, que ela seja transbordada para aqueles, sobretudo aqueles que necessitam, que estão padecendo, necessitados de alimento, de roupa, de muitas coisas. Que o Senhor nos ajude a perceber, a ter a sensibilidade quando uma pessoa estiver perto de nós, em sofrimento, passando por necessidade, para que, de alguma maneira, nós possamos contribuir para aliviar o sofrimento dessas pessoas. Que a tua graça esteja conosco, nos abençoa com a tua presença, abençoe o nosso dia, a nossa jornada, em nome de Jesus. Amém. É isso aí, meus amados, que Deus abençoe sua vida, que Deus te faça um mordomo fiel em um canal de bênção. Amanhã estaremos juntos novamente em mais um dia de jornada. Que o seu dia hoje seja ricamente abençoado.